Que coisa boa te encontrar aqui. Essa é uma sequência de encontros de reintegração, em que a gente vai juntando as nossas partes para ficar mais inteira, afirmada, presente na vida. E a nossa energia vital, quando ela está direcionada, quando ela está concentrada, ela é capaz de realizar qualquer coisa. Então, à medida que a gente vai integrando o que está fora, a gente vai integrando a nossa história também. A nossa trajetória de vida, as escolhas que a gente fez. Tudo isso compõe o que a gente é, né? Então, hoje, a gente vai falar sobre as narrativas familiares, as histórias familiares que nos contaram, as histórias que contaram pra gente, sejam histórias, contos, ou histórias de coisas que aconteceram na vida dos nossos pais, ou histórias que eles contam sobre os ancestrais, né? A gente recebe uma série de narrativas, de histórias. Essas narrativas, essas histórias que contam, né? A vida é assim, as mulheres são assim, os homens são assim, o mundo é assim, então tem atenção, né? Então essas histórias que nos contam, elas são como uma casquinha de um ovo que vem para proteger a gente. Essas histórias, elas vêm para proteger, como se fosse um manual de instruções da vida que entregam pra gente, diga assim, agora sim você pode caminhar pela vida. E como a gente nasce tudo pelado, sem eira nem beira, a gente toma esse manual de instruções como ele chega pra gente. E tá tudo bem, a gente toma, como eu vou tomar esse chazinho aqui e me nutre disso. E por um tempo a gente se nutre dessas histórias, a gente caminha, a gente vê a vida como se a gente tivesse os óculos que enxergam através dessas referências. A gente tem as histórias da nossa família como referenciais. Se a nossa mãe fala que tal pessoa não presta, a gente vai olhar com cuidado para essa pessoa, porque a gente tem esse referencial de alguém que veio antes e que diz pra gente como é que é o mundo. E esse como é que é o mundo é de acordo com as experiências dessas pessoas, né? Só que o mundo muda e as nossas experiências são diferentes, né? Então a gente vai ter que testar muitas coisas e a gente pode acabar descobrindo que algumas dessas histórias que nos contaram, dessas narrativas familiares, estão limitando a gente. Você já percebeu alguma visão da tua família? Alguma ideia sobre a vida que de repente para ti já começa a ser limitador? Né? Vou dar um exemplo, né? Então, muitas famílias têm a ideia de que a vida é uma luta, né? E talvez tenha sido de fato. Muitas famílias passaram por guerras e por situações de sobrevivência extremas, assim, né? Mas talvez para ti agora não precise mais ser uma luta. Talvez para ti agora possa ser mais leve. E aí, o que a gente faz com essas narrativas familiares? Na verdade, a gente não faz nada, elas se fazem, né? Porque o que acontece? O sistema familiar, ele é um organismo vivo. Ele é um organismo inteligente. Então, ele não está parado, ele não está fixo em algumas crenças. Não, ele está todo o tempo se renovando. Então, acaba, por exemplo, tem uma pessoa de um grupo familiar, de um clã, né? De uma família. Essa pessoa tem certas crenças. Essa família, o pessoal, é todo mundo empreendedor, todo mundo negociante, né? Supondo que seja uma família assim. Aí essa pessoa dessa família se atrai por uma pessoa que é uma família de artistas. São pessoas super sensíveis, emocionadas. Assim. Então, quando uma pessoa se atrai por uma pessoa diferente dela, que tem outras características, é como se o sistema familiar, através dessa atração, estivesse buscando uma evolução, estivesse buscando novos meios hábeis, buscando novas sabedorias. Então aí essa pessoa se atrai com uma pessoa diferente dela. E aí, a partir disso, pode brotar um fruto, como uma criança, por exemplo. Aí essa criança, ela nasce fruto dessas duas sabedorias, né? Então vamos supor aqui, né, se eu tenho um bonequinho azul lá, essa família de artista,
Deixa eu colocar aqui pra baixo. E um bonequinho amarelo dessa família de empreendedores, ativos, empresários. Aí nasce um híbrido, um filho aqui, que vai ter dentro de si essas duas sabedorias, esse verdinho que mistura essas duas cores, né? Então, o sistema familiar está se atualizando. O tempo todo ele está buscando maneiras de se atualizar, maneiras de evoluir. E aí essa criança, ela começa a questionar coisas, mas não é ela não está indo, quando ela questiona a família, ela não está indo contra a família. Ela, na verdade, a criança que questiona, a criança que quer novos horizontes, a nova geração que quer novos horizontes, ela é o próprio sistema familiar evoluindo, que está buscando novas coisas. Então, essa busca pelo novo é uma maneira do sistema familiar se atualizar, se desenvolver e caminhar. Esse organismo ele é vivo, ele se move. Então, se você acha que os padrões da tua família estão fixos, não estão. Eles estão se movendo a todo momento. A cada segundo ele já se moveu mais de 1 milhão de vezes. Ele se move constantemente, muito rápido. Então, assim, até quando a gente vai repetir um padrão familiar, eu vou fazer igualzinho minha mãe. Não é igualzinho. É como se eu pegasse uma coisa e reinventasse do meu jeito. Então, se, por exemplo, na família tem um padrão de segurar o dinheiro, né? De não usar, né? Eu vou guardar, assim. Aí eu vou pegar esse padrão, eu vou repetir esse padrão. Mas o jeito como eu vou repetir vai ser diferente. Porque não é como se eu tivesse estendendo esse padrão. Não, eu estou criando um novo com base naquele antigo. Então, é como se eu pegasse um prato e sustentasse ele. Ficasse sustentando ele no ar, assim. Com uma vareta. Estou sustentando esse padrão. Mas não é o padrão que pegou no meu pé e grudou e aí eu tenho que repetir o padrão. Não. Para a gente sustentar um padrão familiar, a gente tem que fazer esforço. Então, se você está sustentando um padrão que você não quer, é porque você está porque você está se esforçando para manter esse padrão. A gente tem que ter uma série de atos e omissões para sustentar esses padrões. E a gente tem que criar eles continuamente de novo. Então, se eu quero repetir esse padrão de só guardar e reter o dinheiro, eu tenho que criar, eu tenho que alimentar narrativas na minha cabeça e agir de maneira para sustentar esse padrão. Porque isso é recriado a todo momento. É um organismo vivo. A família é um organismo vivo que a cada membro vai se renovando. E a cada mudança e experiência que a gente tem, cada novo que a gente acessa, isso já muda todo o sistema familiar de novo. Já muda tudo. É um sistema flutuante, impermanente, não tem solidez nenhuma. Parece que tem, mas não tem. Ele está todo momento se mudando. Ele está todo momento se renovando, se transformando. Como na natureza a gente vê uma árvore e tem as folhas. E daqui a pouco essas folhas caem. O sistema familiar é uma árvore. Ele tem crenças, daqui a pouco essas crenças caem. Elas ficam um tempo e contribuem por um tempo. Depois elas perdem a razão de ser. Quando elas deixam de ser alimentadas, de ser nutridas, quando ela vai perdendo o sentido, vai envelhecendo, essas folhas caem naturalmente, graciosamente, elegantemente, sem dor nenhuma. Então você não precisa lutar contra uma crença ou contra um padrão da sua família. Eu vou lutar contra o padrão de escassez da minha família, vou fazer o contrário, vou me afastar dessas pessoas. Você não precisa disso. Basta que você não alimente o padrão em ti. Basta que você não sustente as narrativas. E essa folha vai naturalmente envelhecer e vai cair, vai dar origem, vai dar espaço para novos brotos, novas folhas, algo fresco. Que vai ser impermanente também, que vai ficar um tempo e vai embora. Então, a gente tem que olhar que essas narrativas familiares são criações.
E as narrativas que a gente cria para nossa vida são criações. E da onde que vem essas criações? Ela vem de uma natureza luminosa, criativa. A gente tem esse poder. A maneira como você conta a sua história de vida, né? Não sei se você já percebeu isso. Quando alguém pergunta quem você é e você responde, isso faz brotar um corpo. Né? Se alguém pergunta, Dora, o que você é? Quem que é você? E eu falo que eu sou consteladora familiar. Aí já brota um corpo de consteladora, uma identidade de consteladora, uma fala de consteladora, um olhar de consteladora. Então a gente vai criando esses personagens. A gente vai se construindo. E quando você vai contar uma narrativa familiar, né? É porque eu fui traumatizada na minha infância. Aí já surge um corpo de vítima, já surge uma tensão, já surge uma fala de vítima, já surge um olhar de vítima, já surge esse personagem. Então, cada narrativa que a gente cria faz surgir um corpo, uma fala e uma mente, uma maneira de operar. Então, se eu tenho um personagem de consteladora, por exemplo, aí eu começo a operar meu mundo olhando pelo olhar da constelação. Se eu estou olhando agora com o olhar de uma criança traumatizada, eu começo a olhar para o mundo e sentir medo. Então, a nossa mente, ela opera de acordo com esse personagem, de acordo com essas narrativas que a gente se fixa. Então, a gente pode escolher algumas narrativas e se fixar nelas. Ou a gente pode soltar essas narrativas e se conectar com outras ou com nenhuma. Eu posso também permanecer num lugar de não saber, né? De um lugar de silêncio. É um lugar muito vitorioso também. Então, quando a gente olha para as narrativas familiares, ou as narrativas que a gente vai criar para a nossa vida, as crenças que você vai dar solidez, o que você vai acreditar, na verdade isso não é o mais importante. Isso é só uma construção. O mais importante é a natureza que constrói. Então existe uma potência em ti, existe uma força em ti que é capaz de criar qualquer narrativa, qualquer história, qualquer versão da tua vida. Essa força, ela é intocável, ela é serena, ela é inabalável, ela está sempre ali. Não importa o que aconteça, não importa o quantas coisas desandem ou quantas coisas funcionem, essa força está sempre lá. Estava lá quando você era criança, quando você era adolescente, estava lá quando você tinha aquele emprego antigo, estava lá com esse trabalho atual. Essa força, ela existia sempre esteve contigo. Então essa força que cria esses personagens, que cria essas narrativas, que se fixa em algumas, que dá nitidez, que dá um zoom, né, em algumas palavras, essa natureza é livre e ela está sempre permanente. Da mesma maneira como os nossos pais, irmãos, construíram uma vida, uma maneira de olhar para o mundo, construíram um filtro para olhar para o mundo, construíram a própria vida, você também pode construir a própria vida do seu jeitinho, que não é nem melhor nem pior. Ele só é diferente. É um jeitinho diferente. Então, quando a gente fala em narrativa familiar, quando a gente fala em crença, em padrão, em histórias que nos contaram, é interessante olhar. Por exemplo, olhar que histórias que te contaram quando você era criança. Você lembra de alguma história que te contaram? Coloca aqui nos comentários alguma história. Pode ser uma história de conto de fada, pode ser uma história sobre a história da família. E essa história que te contaram, que sentimento que dava essa história? Você vai percebendo. Então, a nossa criança, ela escolhe algumas histórias para se fixar. Às vezes a gente já escutou, 20 histórias quando criança. Mas a nossa criança escolheu uma dessas histórias e se conectou mais. Então, ela usou essa potência criativa para se conectar com alguma narrativa em específico. Então, quando a gente olha as histórias familiares,
na verdade, elas não estão fixas. A gente está escutando essas histórias e recriando elas. E se fixando naquelas que a gente quer. Existe uma natureza livre aí. Então, esse fica o meu convite. Olhar essa força mais profunda, criativa, que recria essas narrativas, que dá solidez para algumas histórias, ignora outras. Essa natureza livre. Essa natureza intocável. Que está muito além, que é muito mais antiga que a sua família. Então fica esse convite. E caso você tenha dificuldade, caso tenha alguma história, um padrão, uma narrativa familiar, que para você seja muito forte ainda, seja muito sólida, entre em contato comigo. Se você percebe que isso é uma coisa que está atuando na sua vida, eu posso te apoiar, posso estar junto com você nessa trajetória de liberação. O que é essa liberação? É acessar aquilo que você é. Essa potência que cria mundos, que cria personagens, que cria histórias e começa a operar dentro disso. Se você cria isso, você pode descriar, criar diferente, pode não criar nada, você tem essa liberdade. Então essa liberação vem em acessar aquilo que você já é, aquilo que faz parte de ti. Então essa foi a nossa live de hoje e me contem como é que tá sendo por aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e um excelente dia.